Fique comigo até o final do vídeo, nós vamos entender o que a Bíblia Sagrada fala sobre confissão e perdão. Mas antes eu quero falar contigo algumas coisas. Nós todos já temos conhecimento do novo coronavírus, é um vírus altamente contagioso e os governantes de todos os países praticamente estão pedindo e uns até ordenando que a sua população fique em casa. Por conta disso, muitas igrejas estão com os seus cultos, as suas celebrações, as suas reuniões canceladas, suspensas, né? E por isso eu estou aqui contigo para estudar a lição de número 12 desta série de lições bíblicas que fala sobre recomeço, tempo de recomeçar. Muito bem, vamos ao estudo e eu te convido a, se você puder, abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 9 ou apenas acompanhar comigo. Esdras capítulo 9 é a base desse estudo de número 12, que tem por título Uma Sincera Confissão. Nós vamos entender um pouco sobre confissão, nós vamos entender um pouquinho sobre como Deus vê essa questão da confissão e por que devemos confessar nossos pecados. Quando você erra com alguma pessoa e você de alguma forma precisa pedir perdão para ela, não basta pedir perdão, não basta chegar para essa pessoa e dizer, me perdoa. Naturalmente a outra pessoa poderá perguntar, mas perdoar pelo quê? É preciso que você confesse, é preciso que você fale o porquê daquele problema a haver entre vocês. Por que aquilo está acontecendo? Por que houve uma desavença? E no relacionamento com Deus, isso também não é muito diferente. Nós precisamos confessar a Deus e dizer para Deus aquilo que nós fizemos contra Ele. Qual foi o nosso pecado contra Ele? O primeiro ponto da nossa lição é que a oração de confissão precisa de clareza. Isso está explícito no versículo 1 e 2 de Esdras capítulo 9. O Esdras foi claro ao dizer o que estava acontecendo. Vieram até ele alguns líderes e falaram a respeito de líderes também que estavam cometendo um pecado muito grande. Aos olhos de Deus, aos olhos do povo, eles estavam casando com pessoas que já habitavam aquela terra antes deles chegarem. Pessoas que serviam a outros deuses. A ordem de Deus era muito clara na sua lei para que eles não tivessem casamentos mistos, para que os costumes, as tradições, as leis, a pureza espiritual daquele povo, do povo judeu, do povo de Israel, se mantivesse fiel ao seu Senhor. E dessa forma eles não poderiam se casar com pessoas que tinham outras crenças, pessoas que tinham outras religiões e serviam a outros deuses que não fossem o Deus único, a quem Israel adorava desde o princípio. E esses casamentos mistos, condenados por Deus, eles eram proibidos justamente porque levavam os servos de Deus, as pessoas ali de Israel, a adorarem também outros deuses. Deus sabia do perigo que era de ter no lar, de alguém ter no próprio lar outra pessoa que adorasse outro Senhor, outro Deus. É evidente que isso nós estamos falando no contexto do Antigo Testamento, no contexto de uma época totalmente diferente, de uma aliança diferente do que a aliança do Novo Testamento, do que a nova aliança que nós estamos vivendo hoje, mas de alguma forma, até o momento da revelação de Deus, naquele período, Deus proibiu isso estritamente e o povo não poderia praticar casamentos mistos, mas foi o que eles fizeram. Em Malaquias capítulo 2, versículos 10 ao 16, fala com muita clareza desse momento histórico que Esdras estava vivendo. Para piorar, aqueles líderes não estavam somente casando com pessoas que serviam a outros deuses, como eles estavam deixando as suas próprias esposas para se casarem com essas pessoas, com essas outras mulheres ou esses outros homens que serviam a outros deuses. É importante dizer que isso não era uma fofoca que aqueles líderes, aquelas pessoas foram levar para Esdras, de forma alguma, porque o relato bíblico é que eles procuraram diretamente a Esdras, que era o líder na ocasião. E o papel de Esdras ali era justamente assegurar que o povo estaria consciente da sua situação, da sua condição de povo de Deus, consciente das leis e ordenanças do Senhor, e por isso não poderia permitir
que as coisas fossem de qualquer jeito. Precisava cumprir a lei de Deus, todas as leis, todos os princípios de Deus que foram dados por meio de Moisés. Nesse ponto, então, o destaque é para a clareza da confissão de Esdras, a clareza daquilo que estava acontecendo. Então, quando se trata de pecado, não basta apenas algo assim genérico. Ficou claro aquilo que eles estavam praticando e Esdras foi claro também em registrar isso. Eles estavam se casando com pessoas que serviam a outros deuses, pessoas de religiões diversas e trazendo desse modo impureza espiritual, adultério espiritual para o povo de Israel, para o meio do povo de Israel. Isso era inadmissível por Deus naquele momento, era inadmissível porque quebraria a aliança de Deus com aquele povo de ser um povo santo, de ser um povo separado, de ser um povo peculiar, de ser um povo separado para Deus, separado de todas as outras religiões, separado de todos os outros costumes. Então era essa situação e Esdras tratou com clareza a respeito disso. Em segundo lugar, a oração de confissão precisa de contrição. Os versículos 3 e 4 de Esdras deixam claro isso, no momento em que relata que Esdras ele ficou triste. Não se trata de um desespero, pelo que a Bíblia fala, pelo texto bíblico. Se trata mais de uma tristeza profunda que Esdras sentiu por ver a situação, por conhecer a situação daquele povo que estava lá há 80 anos, que já estava com o templo reconstruído há cerca de 60 anos, e não sei se pelo tempo que passou, o motivo que foi, mas o amor deles por Deus esfriou, a vontade de fazer a vontade de Deus esfriou, e eles passaram a praticar esses atos então. E Esdras, ele arranca cabelos da sua cabeça, ele arranca cabelos da sua barba, ele rasga suas vestes e ele senta atônito. Isso está nos versículos 3 e 4. Ele senta atônito por aquilo que ele estava tomando conhecimento naquele momento. E a partir desse momento, outros líderes, outras pessoas que, como diz o texto, tremiam, outras pessoas que temiam ao Senhor, elas também se sentaram com Esdras e contritos eles ficaram ali por causa desse pecado, desses pecados do povo. Então foi um tempo de profunda tristeza, um tempo de reflexão, um momento em que eles começaram a refletir sobre as suas próprias vidas e o que eles estavam fazendo enquanto povo contra o Senhor Deus. E esse momento histórico, essa história de Esdras, ela também traz um contraste para a gente de como nós estamos nos dias de hoje, como que o pecado parece que não faz mais efeito na nossa vida. Como que muitas vezes nós estamos errando, nós estamos pecando e parece que nada está acontecendo, parece que não tem importância. Talvez porque o ser humano se voltou nos últimos tempos para si mesmo. Precisamos rever os nossos conceitos na atualidade a respeito da fé, a respeito de como ela se relaciona com a ciência, como a fé se relaciona com os saberes do mundo, para que a gente não ignore a fé para exaltar outros tipos de estilos de vida, outras filosofias, e deixar a fé no nosso Senhor, que é aquilo que não tem preço, aquilo que é o principal, de lado. Em terceiro lugar, a oração de confissão precisa de identificação. Nós vemos que Esdras, rapidamente passa de uma confissão que fala a respeito de si para falar sobre o nós. Ele usa os nossos pecados, ele fala a respeito do povo todo e não simplesmente sobre ele. E pelo contrário, como ele poderia ter feito, ele poderia ter dito: esse povo pecou contra ti, esse povo, Senhor, errou contra ti. Mas não, ele se coloca dentro, ele se coloca junto com o povo. E dessa maneira ele se torna um intercessor com o povo diante do Senhor, diante de Deus. Ele pode ser considerado, até mesmo fazendo uma comparação, com o servo sofredor, que é Jesus Cristo, que foi tomado como transgressor no momento em que foi crucificado na cruz do Calvário. Ele foi tido como um dos transgressores que estavam com ele, sendo ele inocente, sendo ele sem pecado, sem mancha, sem mácula. Ele passou a fazer parte ali
junto com os transgressores. Este é um dos papéis do verdadeiro líder do povo de Deus, é se colocar como intercessor, se colocar como aquele que está junto ao povo e não aquele que acusa o povo, que ele mesmo está liderando, de estar pecando, de estar errando contra o Senhor. Por que ele agiu assim? Possivelmente porque ele preparou o seu coração, porque ele teve aquele momento de reflexão antes de trazer a sua confissão. Em quarto lugar, a oração de confissão precisa de confiança. Os versos 7 até o 15 do capítulo 9 de Esdras, ele confessa e ele fala de erros que o povo estava praticando. Ele diz que o resumo de tudo isso é que o povo se afastou dos mandamentos do Senhor. O povo parou de praticar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e por isso estava naquela condição. Esdras fala sobre o tempo em que o povo era escravo, o seu povo, o povo judeu, foi escravo por muitas ocasiões e só foi escravo porque abandonou os princípios de Deus. E quando retorna e está tudo bem, está tudo em paz e recebe um pouco de tranquilidade, volta a praticar os mesmos erros. E aí nós percebemos uma coisa importante, uma coisa interessante. Não é assim conosco. Não é assim com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo, talvez, se considerando a pessoa mais zelosa do mundo, da face da terra, uma pessoa que zela por sua conduta diante de Deus. Ainda assim, você percebe que há algum erro que você acaba caindo, há um pecado que você acaba deslizando o pé e por vezes se entristece. E por vezes percebe que por mais que você tente, por mais que você lute, você não consegue vencer o pecado. Você não consegue vencer a si mesmo no momento em que você resvala o pé e aí você cai. Por isso que precisamos confiar na graça do Senhor. A lei de Deus, ela funciona como um espelho para nós. A lei do Senhor, ela mostra para a gente qual é o nosso pecado, onde estamos errando, mas ela não é capaz de nos perdoar. Por mais que confessemos os nossos pecados, isso não é suficiente para que sejamos perdoados desses pecados. Se você tivesse uma dívida com alguém e você chegasse para esse alguém e confessasse a dívida, você confessa, sim, eu estou devendo. Isso não é suficiente para que a sua dívida seja considerada paga. Mesmo que você chore, mesmo que você se lamente, mesmo que você explique, para que essa dívida seja paga, precisa de uma coisa: o perdão da dívida, ou o pagamento da dívida. E nós recebemos o pagamento da dívida que nós temos com Deus pelo nosso pecado na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sentido do Evangelho, é entender que a lei mostra para a gente os princípios da Bíblia, os princípios de Deus na Bíblia, mostram para a gente o nosso pecado, mas nós precisamos confiar que a graça vai limpar esse pecado, que a graça tira de dentro de nós esse pecado e nos justifica pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esdras reconhece a sua culpa e reconhece a justiça de Deus, a culpa dele e a culpa do povo, mas ele reconhece também que se Deus fosse cobrar a sua dívida da maneira que nós pecamos, na mesma proporção do erro que nós cometemos, nós não poderíamos estar na sua presença. Por isso precisamos confiar inteiramente na graça do Senhor. Temos então duas lições básicas para praticar. Primeira, identifique os seus pecados, conhecendo a lei de Deus. Não é possível você saber onde você está errando, onde você está pecando, se simplesmente você não conhece a Bíblia Sagrada. Se simplesmente você não conhece a lei de Deus. Porque se a lei é um espelho e você não tem acesso a esse espelho, se você não se olha na frente desse espelho, não será possível reconhecer onde está a mancha, onde está a sujeira no seu rosto, onde você precisa melhorar, como você faz para agradar mais a Deus, como você faz para se afastar dos pecados, como que nós podemos fazer para cumprir a vontade de Deus sem conhecer essa lei, sem conhecer a vontade do Senhor. Então o convite nesse momento é para que você conheça a lei do Senhor, que você tenha a lei do Senhor em alta conta, que você estude ela, que você se dedique, que nós nos dediquemos,
que nós nos debrucemos sobre a Bíblia, que nós nos debrucemos sobre a palavra, para que a gente veja ali onde estamos errando. Com a graça de Deus, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, nós podemos ser limpos, nós podemos receber restauração do Senhor. A lei não nos livra da condenação, mas ela nos torna conscientes, totalmente e plenamente conscientes do nosso pecado. E nós corremos um risco nesse ponto aqui que eu quero falar para você. Quando nós não sabemos identificar o que é pecado, o que não é pecado, é criarmos para nós mesmos conceitos a respeito do que é pecado ou o que não é pecado. É dizermos que é pecado coisas que não são pecado e dizermos que não é pecado coisas que de fato são pecado. Então é importante que você conheça a Bíblia para que você não caia em falsas doutrinas, na conversa de falsos mestres, porque isso existe. Porque existem falsos mestres, existem falsos crentes. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre isso. Então você precisa se precaver, você precisa manter a sua fé firme, você precisa manter a sua fidelidade a Deus. E você vai fazer isso se você conhecer a Deus. Procure conhecer a Bíblia para não dizer que é pecado o que não é pecado, ou que não é pecado aquilo que é pecado. Para que você tenha uma fé consistente, para que você não tenha uma fé incoerente, uma fé levada pelo vento, mas uma fé firme na rocha que é Jesus Cristo. E segundo e último ponto prático é confesse os seus pecados confiando na graça de Deus. O pecador é considerado justo diante de Deus. Isso é uma dádiva muito grande, isso é uma coisa inconcebível na mente daquele que não tem fé, daquele que não crê, daquele que não alcançou essa compreensão. É inconcebível até mesmo para nós cristãos, porque entender, talvez nunca entendamos isso, mas podemos aceitar essa graça do Senhor, podemos aceitar que na pessoa de Jesus Cristo o pecador recebe perdão. Nós, diante de Deus, sempre vamos precisar da graça. Por isso que nós precisamos confiar nessa graça que vem pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo você é considerado justo, porque Ele pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. O preço foi pago. O preço pela dívida que nós temos com Deus foi pago na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Ele pode nos perdoar dos nossos pecados, nos livrar dessa dívida. Então chegou a hora de nós confessarmos o nosso pecado, dando nome a esses pecados. Porque dar nome a esses pecados faz que você se envergonhe. Força a mim, nos força praticamente a nos envergonharmos, a trazermos à luz aquilo que desagrada a Deus. E é por isso que precisamos confessar, porque nós, por mais que Deus saiba a respeito dos pecados que cometemos, até mesmo pecados no pensamento, nós precisamos confessar porque nós precisamos dessa confissão, porque nós precisamos puxar lá de dentro aquela coisa podre, sabe? Aquela coisa que nos degrada, aquela coisa que nos desumaniza. Nós precisamos trazer para a luz aquilo que está escondido. E é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, para que então Ele faça uma limpa, para que então Ele faça uma limpeza profunda no nosso ser, para que Ele arranque de nós o nosso pecado e que a gente possa, com consciência daquilo que Ele fez, da sua obra, glorificá-lo, dar glórias a Deus, agradecer a Deus e ser grato e viver uma vida para Deus, não uma vida para fazer o que nós bem entendemos, porque nós somos perdoados por Deus e a graça nos livra de cumprir qualquer mandamento. Não, mas por gratidão a Deus, por devoção ao Senhor, por entender esse sacrifício e o valor desse sacrifício, nós nos dedicarmos a Ele em obediência, nós nos dedicarmos a Ele no cumprimento dos seus ensinamentos, no cumprimento dos 10 mandamentos que nós consideramos como lei moral de Deus para toda a humanidade e nos dedicarmos totalmente a Ele. Que você tenha essa consciência em nome de Jesus, que você possa dedicar a sua vida a Ele e que nós possamos fazer isso todos os dias, confessar os nossos pecados nominalmente e nos desafiarmos
a refletir sobre nossos erros e colocá-los diante do Senhor em arrependimento, em contrição, com clareza, pedindo perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor te abençoe, que você curta o meu canal, que você continue acompanhando, né? Frequentemente eu quero estar aqui publicando novos vídeos. Inscreva-se e acompanhe. Compartilhe também com outras pessoas este vídeo se foi útil para você, se foi bom para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.